Ex-executivo genro de Emílio Odebrecht é preso em nova fase da Lava Jato. Adolescente invade a escola no Rio Grande do Sul e golpeia estudantes com machadinha. Na Califórnia, o flagra da queda de um avião no mar. Até o resgate foi filmado. Pela primeira vez em 15 anos, mergulhadores chegam até o Titanic, no fundo do Oceano Atlântico. Dia de falar das estreias no cinema, tem a comédia nacional Socorro, Virei uma Garota. Você já passou uma tarde com uma menina linda que você ama? Uma menina que tem tudo a ver com você? No fundo, você tem que se aceitar do jeito que você é. Você não é aquela pessoa que você queria ser, mas você tem o seu lugar especial ali. E há 30 anos morria o maluco Beleza. Fique comigo aqui no Leitura Dinâmica e aproveite as notícias. Olá, boa noite. Mais uma fase da Lava Jato prendeu o ex-executivo da Odebrecht, Maurício Ferro, que é casado com a filha do patriarca da família, Emílio Odebrecht. A operação apura o destino de 118 milhões de reais desviados dos cofres públicos e o pagamento de propina para ex-ministros do PT. Durante a operação, a polícia apreendeu chaves de criptografia na casa de Maurício Ferro, que, segundo os investigadores, podem dar acesso a novas informações do sistema de propina da Odebrecht. Além de Ferro, o advogado Newton Serson também é alvo de mandado de prisão. Ele está nos Estados Unidos. A ação visa aprofundar a investigação sobre a edição de medidas provisórias para beneficiar as empresas Braskem e Odebrecht. De acordo com os procuradores, os ministros Guido Mantega e Antônio Palocci receberam propina para apoiar as MPs. Entre elas, a que dava direito de pagamento dos débitos fiscais do imposto sobre produtos industrializados com a utilização de prejuízos fiscais. Esse enorme passivo tributário, ele acabou sendo compensado e houve um desembolso muito pequeno de parte dessas empresas após a edição da medida provisória. Na época, Maurício Ferro era diretor jurídico da Braskem e teria comandado a assinatura de pelo menos 18 contratos relativos a créditos do IPI fraudulentos com Newton Serson, totalizando 78 milhões de reais. Esses valores são muito provavelmente fruto de crime, fruto desse crime relacionado à edição da MP. Inclusive, um dos contratos que foram firmados com o senhor Newton Serson tinha como objeto as questões relacionadas à MP e aparentemente sem prestação de serviço. Então, valores milionários que foram repassados exatamente nesse contexto. Segundo o MP, uma parte do dinheiro foi para a Suíça e outra para os Estados Unidos. Maurício Ferro e o advogado Newton Serson foram denunciados por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Guido Mantega por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e terá que usar tornozeleira eletrônica. Já Antônio Palocci foi denunciado pelo crime de corrupção passiva. A defesa de Maurício Ferro disse que vai se inteirar do caso antes de se pronunciar. Os advogados de Newton Serson preferiram não falar sobre o assunto. Nós não conseguimos contato com a defesa de Bernardo Gradim. A Odebrecht e a Braskem informaram que estão colaborando com as autoridades. A defesa de Antônio Palocci informou que ele irá colaborar com a Justiça e a de Guido Mantega que ele nunca recebeu um centavo da Odebrecht. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar 2 presos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Os executivos Júlio César Pinto de Andrade e Paulo César Rainel foram soltos após pagamento de fiança de R$200 mil cada e não podem deixar o país. Eles foram presos durante a Operação Câmbio Desligo, que apura o desvio de dinheiro público. Segundo Gilmar Mendes, os fatos que levaram à prisão preventiva são antigos, tendo sido praticados até 2016. E como não se trata ainda de execução da pena, eles poderiam ser soltos. Um tiroteio durante um roubo a carro forte assustou moradores e comerciantes em Osasco, na Grande São Paulo. Um funcionário da empresa de segurança sobe a rampa com um malote. Neste momento, os criminosos com roupas parecidas com a dos policiais e escudos começam a atirar. Há confronto.
Assustado, o funcionário larga o dinheiro e corre para se proteger. Um dos bandidos pega o malote. Neste outro ângulo, os criminosos aparecem fugindo. Segundo a polícia, 5 assaltantes levaram cerca de R$300 mil. Não houve feridos. Até agora, ninguém foi preso. 276 quilos de cocaína foram apreendidos em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A droga estava dentro de um pequeno barco que era transportado por um caminhão cegonha na BR-277. Durante a fiscalização, os policiais suspeitaram da nota fiscal emitida há 3 meses e do peso da embarcação. O condutor veio de Cascavel, também no Paraná, e seguia para Curitiba. Ele disse que não sabia da existência do entorpecente. Vamos falar agora do caso do sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro. A polícia não descarta que o criminoso tenha recebido ajuda de um comparsa. Um celular achado na ponte e que a polícia acredita que era de William Augusto da Silva, de 20 anos, foi encaminhado para a perícia. O aparelho estava bloqueado e os investigadores querem saber o conteúdo das mensagens. Mais de 50 testemunhas já foram ouvidas. Segundo o depoimento de familiares, William sofria de depressão e, na véspera do sequestro, teria dito que tinha a intenção de se matar. Ele estava desde o começo determinado a tirar a sua própria vida e, de alguma forma, também tentar levar outras pessoas junto com o seu intento. Uma agente da Secretaria de Vitimização acompanhou os parentes de William nesta quarta-feira no IML. O enterro aconteceu no fim da tarde. O rapaz foi morto por um sniper do BOPE depois de manter 39 pessoas reféns dentro de um ônibus por quase 4 horas. Nenhuma vítima ficou ferida. Lafayette estava no ônibus e conta que nesta quarta embarcou novamente no coletivo. As lembranças do sequestro ainda são fortes. O mais tenso mesmo, acho que para todo mundo, foi quando ele pediu para amarrar o barbante no teto do ônibus e colocou 3 recipientes de fundo de Coca-Cola e botou gasolina. E ficava instalando o isqueiro, né, como se fosse colocar fogo. Só rezava e pedia a Deus que tocasse no coração daquele menino, que ele mudasse de ideia. E no final eu queria mais era sair dali, queria ir embora, porque é muito ruim ficar numa situação dessa, né? É terrível. Durante o sequestro do ônibus, ele conseguiu mandar uma mensagem para o filho e diz que, apesar do alívio por estar bem, vai lembrar do episódio com tristeza. Tenho um filho de 25 anos, né? Então, até hoje mesmo, quando assisto a cena em que eles estão dando tiro nele, aquilo me dá uma ânsia, me dá um troço por dentro, eu chego a encher meus olhos de lágrimas, porque é triste você ver imagina os pais dele terem visto o filho morrer dessa maneira, né? Um adolescente de 17 anos atacou várias pessoas dentro de uma escola encharqueadas no Rio Grande do Sul com uma machadinha. 6 alunos e uma professora ficaram feridos. O rapaz invadiu a escola pelos fundos e foi direto para uma das salas de aula, onde lançou um coquetel molotov. Em seguida, golpeou os estudantes e a professora com uma machadinha. Um professor de educação física conseguiu desarmar o adolescente, que pulou o muro e fugiu. O menor foi apreendido horas depois do ataque. Segundo a direção do colégio, ele não estuda na instituição. Ainda não se sabe qual foi o motivo do crime. As 7 vítimas não correm risco de morte. Há 5 meses, em Suzano, São Paulo, 2 ex-alunos invadiram a escola Raul Brasil e mataram 7 pessoas, 5 estudantes e 2 funcionárias. O tio de um dos assassinos também foi assassinado. Um dos autores do massacre, Guilherme Talci, matou o comparsa Luiz Henrique de Castro e logo em seguida cometeu suicídio. Vamos às notícias internacionais. Um avião de pequeno porte caiu no mar próximo à costa norte da Califórnia. O piloto e uma passageira sobreviveram e ainda fizeram imagens do resgate. David Lash, de 34 anos, fazia um voo bem próximo à água, enquanto o amigo, que também é piloto, voava um pouco mais alto, filmando o novo monomotor de David, o modelo Beechcraft Bonanza. Só que a aeronave apresentou uma falha e começou a cair. O piloto e a passageira conseguiram saltar do monomotor antes dele afundar quase completamente. E a guarda costeira americana foi acionada. Enquanto aguardava socorro, David fez imagens dele e da amiga com a ajuda de um celular. Os dois estão calmos, apesar da situação.
20 minutos depois, o helicóptero surge e a passageira acena. Este outro vídeo mostra quando a guarda costeira americana se aproxima da dupla. Os dois foram resgatados e passam bem. A causa da queda do monomotor é investigada. E também na Califórnia, um outro acidente de avião de pequeno porte no aeroporto da cidade de Oroville. O piloto tentou abortar a decolagem, só que a aeronave deslizou até sair da pista. As faíscas provocaram um incêndio na grama seca. 2 pilotos e 8 passageiros estavam a bordo. Todos passam bem. E a polícia de Atlanta, no estado americano da Geórgia, divulgou imagens do suspeito de abrir fogo contra centenas de estudantes em uma universidade local. Os disparos deixaram 4 feridos. As vítimas são 4 garotas com idades entre 17 e 19 anos. Elas permanecem internadas, mas não correm risco de morte. Testemunhas divulgaram vídeos em redes sociais do momento do tiroteio. Centenas de pessoas aparecem correndo, desesperadas. Os disparos aconteceram por volta das 10h30 da noite de terça-feira, quando cerca de 200 estudantes participavam de uma festa no lado externo do campus. O atirador se misturou com a multidão e conseguiu fugir. Seria este homem que aparece nas imagens. A identidade ainda não foi revelada. Na Nova Zelândia, uma cena inusitada no parlamento. O presidente da casa, Trevor Mallard, liderou a sessão com um bebê no colo, olha só. Enquanto comandava um debate, Trevor balançava a criança e segurava uma mamadeira. O pequeno, de apenas 1 mês, é filho de um parlamentar que tinha acabado de voltar da licença paternidade. O governo dos Estados Unidos anunciou mais uma regra de imigração que deve entrar em vigor nas próximas semanas. E o alvo são as crianças. Veja com a correspondente Luciana Camargo. Há 22 anos, um acordo federal conhecido como Decisão Flores determina que crianças imigrantes ilegais nos Estados Unidos podem ficar detidas por no máximo 20 dias. Agora, o presidente Donald Trump decidiu criar uma nova regra que mantém todos os familiares ilegais detidos juntos até que seus casos sejam resolvidos, ou seja, por tempo indeterminado. Segundo o secretário interino de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kevin McLennan, o país possui centros de detenção de imigrantes com instalações e condições apropriadas para manter as famílias. Para o secretário, a intenção da nova lei é não só diminuir o fluxo, mas também impedir que adultos e contrabandistas explorem os menores. A nova regulamentação deve ser apresentada oficialmente na próxima sexta-feira e entrar em vigor 60 dias depois da publicação. Mas além de precisar de aprovação de um juiz federal, ela muito provavelmente vai ser contestada na Justiça. No ano passado, o governo fez um pedido para expandir o tempo de detenção infantil, que foi negado pela juíza Dolly Gee. O governo americano também financia o programa Retorno Voluntário Assistido, de mais de $1,5 milhão. Ele é organizado pela ONU e em 10 meses já pagou viagens de ônibus e avião para mais de 2.000 imigrantes da América Central que desistiram de permanecer nos Estados Unidos. Luciana Camargo, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. E o Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, John Bolton, afirmou que representantes dos Estados Unidos e da Venezuela estão em contato para tratar sobre a saída do ditador Nicolás Maduro do poder há meses. Bolton ainda contou que as conversas estavam acontecendo sem o conhecimento de Maduro. As declarações contradizem a versão do líder chavista, que falou na terça-feira ter autorizado diálogos com Washington para colocar fim ao conflito entre os dois países. A China anunciou que vai impor sanções contra empresas norte-americanas caso Washington não abandone imediatamente a venda de armas para Taiwan. O comunicado diplomático foi liberado um dia após o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, confirmar a venda de armamentos militares e mais de 60 caças, avaliados em $8 bilhões.
Pequim considera Taiwan uma província chinesa e defende a reunificação pacífica do território. Na Itália, o presidente Sérgio Mattarella propôs que os partidos façam um acordo e evitem a convocação de eleições antecipadas. As legendas de esquerda e direita devem escolher um nome para o cargo de primeiro-ministro do país. O posto ficou vago depois da renúncia de Giuseppe Conte. O político culpou o líder do partido de extrema-direita, a Liga, Matteo Salvini, pela decisão, acusando-o de destruir a coalizão do governo por interesses pessoais e políticos. O governo da Indonésia enviou mais de 1.200 soldados para a província da Papua Ocidental para combater uma série de protestos violentos. Nesta quarta-feira, milhares de pessoas participaram do ato na cidade de Farfak. Eles incendiaram lojas e carros e a polícia usou tiros de advertência, além de bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Há relatos de policiais e civis feridos. Na última segunda-feira, manifestantes colocaram fogo no prédio do parlamento local e em outros edifícios, o que resultou na fuga de mais de 250 presos. A onda de protestos começou no final de semana, quando estudantes foram presos na ilha de Java. A população também pede a independência da província. Pela primeira vez em 15 anos, uma expedição de mergulhadores conseguiu chegar até o navio Titanic. As novas imagens mostram que a embarcação está se desintegrando mais rápido do que o previsto. E a parte mais deteriorada é o alojamento da tripulação. Os registros foram feitos durante 5 mergulhos ao longo de 8 dias, a cerca de 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico. O famoso navio naufragou em 1912 após bater em um gigante iceberg. Dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, mais de 1.500 morreram. Vamos às estreias desta quinta-feira no cinema. Quem não se lembra do boneco assustador chamado Chuck, que fez sucesso no final dos anos 80? Olha, o brinquedo assassino está de volta, desta vez mais tecnológico. Andy e sua mãe mudam de cidade em busca de um recomeço. Mas Karen, preocupada com a falta de amigos do filho, decide dar um presente especial ao garoto. O problema é que Chuck acaba se tornando possessivo demais e está disposto a fazer qualquer coisa para super proteger seu dono, até mesmo de quem o ama. O remake conta com Gabriel Bateman e Aubrey Plaza nos papéis principais. Eu sou o Nathan, o grande chefe de cozinha. Para quem curte animação, a dica é Brinquedos Mágicos. Pequenos bonecos de porcelana ganham cores diferentes quando um chá quente é despejado sobre eles. Quanto mais profunda a cor, mais valioso é o boneco. Todo dia é a mesma coisa, é tão previsível. Nathan vive numa loja de chá com seus amigos e sofre por não conseguir ganhar cor. Tudo muda com a visita inesperada de um perdido robô que precisa voltar para o seu tempo. Com chances de ir para o futuro, os pequenos embarcam numa verdadeira aventura na esperança de esclarecer o mistério da mudança da cor de Nathan. Qualquer pergunta, o grande mestre tem as respostas. Estou te esperando no estacionamento. Tem drama nacional também. Ambientado na década de 80, o filme Uma Noite Não É Nada conta a história de Agostinho, um professor de física que põe o casamento com Januário em risco ao se envolver com a aluna Márcia, uma jovem soropositiva e emocionalmente abalada. Paulo Betti, Luísa Braga, Cláudia Mello e Daniel Handler estão no elenco. Você tá a fim de morrer? E nesta quinta também tem a estreia da comédia Socorro, Virei uma Garota. Nós vamos conversar com o elenco. Sai daqui agora. Tímido e praticamente invisível aos olhos dos colegas, Júlio queria ser o cara e faz o pedido ao ver uma estrela cadente. Eu queria ser a pessoa mais descolada do colégio.
Só que... Uma garota. Que gostosa. Socorro, virei uma garota. Não era bem isso que o Júlio queria, né? Pois é, não era o pedido, mas isso acontece quando ele faz um pedido e leva ao pé da letra. E aí ele vira realmente uma garota, porque na história ele queria ser a pessoa mais descolada do colégio, só que ele não contou que isso ia ser no corpo de uma menina. Você tem um canal de maquiagem no YouTube com 3 milhões de inscritos. Aí você faz aquele personagem caricato que toda escola tem, aquele gordinho, nerd, que é zoado. É o famoso amigo sem noção, né? Porque ele é nerd, assim, ele é zoado pelas pessoas, aquele típico que sofre bullying, né? Por gostar de coisas mais nerds, mas ele se acha o máximo. Preciso fazer esse pedido e voltar a ser homem. A Melina tá me ligando, cara. É normal, sua melhor amiga é ela. E ele para aí algumas vezes para pensar, né? Poxa, será que eu volto, não volto? Ele fica em dúvida. Claro, porque ele começa a ver as vantagens e também a se entender naquele corpo e até gostar daquele corpo e as situações que ele vai vivendo ali. Então começa a ter uma dúvida de será que eu não fico aqui e tudo isso que está acontecendo está sendo tão legal, estou me aceitando desse jeito, começa a se aceitar naquele corpo. Você está realmente curtindo essa vida de mulherzinha, é? Ser mulher é como ser Maximen e eu sou o Wolverine. Nessa viagem, eu acho que ele acaba entendendo, né, que a gente precisa agradecer mais e valorizar a gente, né, valorizar o eu. Ele percebe que, no fundo, você tem que se aceitar do jeito que você é. Você não é aquela pessoa que você queria ser, mas você tem o seu lugar especial ali. Ele vai vivendo no corpo de uma menina, mas ele fala, caramba, as pessoas podem gostar de mim do jeito que eu sou, se eu gostar de mim do jeito que eu sou. E ele começa a botar isso em prática na vida dele. Tu é homem mesmo, né? Por quê? Só um cara ia fazer uma idiotice dessa só pra ficar com a garota. E a inspiração veio da realidade mesmo, do dia a dia, de acompanhar as vivências, ou teve alguma inspiração em alguma história, algum livro, alguma coisa? A vivência da adolescência, assim, de tudo que você acha o que é ser homem, o que é mulher na adolescência, né? Todo mundo acha que deve ser muito legal você ser uma garota mais descolada da escola, mas não é não. Foi muito legal a gente lembrar de coisas da adolescência, né? Consultar alguns adolescentes hoje para pegar gírias, expressões e tudo mais, mas é muito divertido você se colocar no lugar do outro, né? Você já passou uma tarde com uma menina linda que você ama? Uma menina que tem tudo a ver com você? E agora as notícias do esporte. Vamos para a França saber as novidades com a situação de Neymar no PSG. As informações com o correspondente Luciano Júnior. Como diria o antigo locutor de rádio, o tempo passa. Há apenas 12 dias do fechamento da janela de transferências do mercado europeu, a novela Neymar segue com capítulos arrastados. E ainda sem um final feliz. A briga continua intensa entre Real Madrid, Barcelona e com o azarão Juventus de Turim correndo por fora. Segundo o jornal Mundo Deportivo, a última cartada foi do Barcelona, que pediu um empréstimo de 2 anos e estaria disposto a pagar 80 milhões de reais por Ney. Mas não teve jogo. O PSG, mais uma vez, disse não. Nesta onda de indefinições, o PSG começa a se render à possibilidade de não conseguir negociar o brasileiro. Neymar já treina com o grupo normalmente. Os trabalhos estarão fechados para a imprensa até o próximo sábado. Mas há quem aposte que para o jogo de domingo contra o Toulouse, no Parc des Princes, ele possa ser relacionado. Vão arrumar alguma desculpa que ele está machucado, mas eu acho que ele não está. No final, ele vai ficar em casa. Tomara que ele vá para o Barcelona. Sendo torcedor do Real Madrid, quero que ele vá para o Barça. Não gosto do Neymar, ele é muito problemático. A real é que este limbo não tem feito nada bem para a imagem de Neymar. Na loja oficial do time, por enquanto, o camisa 10 segue fora das vitrines. De Paris, Luciano Júnior para o Leitura Dinâmica. Em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, o São Paulo foi até Curitiba, venceu o Atlético Paranaense e colou na liderança. Após boa troca de passes do ataque, Vitor Bueno garantiu os 3 pontos do tricolor paulista. Com o resultado, a equipe chegou aos 30 pontos, 2 a menos que o líder Santos. O São Paulo tem a mesma pontuação de Flamengo e Palmeiras, mas está em 4º na classificação pelos critérios de desempate. O
Furacão é o 8º, com 22 pontos. O Ceará quer a anulação da partida contra o São Paulo disputada no último domingo. O time cearense alega erro grave da arbitragem por não marcar um pênalti de Thiago Volpi em Felipe Cardoso. O tricolor venceu por 1-0. Foi aprovado agora há pouco pela Câmara dos Deputados o projeto que vai permitir que moradores do campo transportem armas para todas as áreas da propriedade. Ele estabelece a chamada posse rural estendida. Atualmente só é permitido manter a arma dentro de casa. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, a Câmara dos Deputados aprovou também um projeto de lei que obriga o acusado de violência doméstica a pagar ao Sistema Único de Saúde os custos com a vítima. O texto já havia passado pela Câmara e seguiu para o Senado, onde foi modificado. Por isso, precisou ser analisado novamente pelos deputados, que rejeitaram as alterações. Agora o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O governo federal anunciou um plano para privatizar 9 estatais. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, até o fim do ano serão 17 empresas. A lista de estatais que serão privatizadas inclui a Empresa de Telecomunicações Brasileiras S.A., a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. O governo falou em também incluir creches, presídios e parques no programa de privatizações. Hoje, o governo tem 130 estatais. O anúncio saiu no mesmo dia que o plenário da Câmara dos Deputados derrubou a medida provisória que previa o repasse de 3,5 bilhões de reais para a Eletrobras, para que a estatal pudesse financiar despesas de distribuidoras com combustível para a geração de energia termoelétrica. A decisão pode dificultar a privatização da Eletrobras. A questão que eu disse ao ministro é que é importante mostrar que os recursos necessários para o sistema Eletrobras está sendo retirado dos investimentos em educação, dos investimentos em saúde, dos investimentos em infraestrutura, está sendo retirado, né, das despesas que podem transformar a vida das pessoas. Se o setor privado, se o capital nacional estrangeiro está disposto a colocar dinheiro no setor elétrico, no setor de saneamento, por que a gente vai ter que gerar obstáculos e problemas para o investimento privado? Caso ela não consiga manter o ritmo de investimentos, ela vai colapsar. Ela daqui a 10 anos ela está com menos de 10% em tudo isso. Ela vai ficar desimportante. Nesta quarta-feira, a morte de Raul Seixas completou 30 anos. Pois é, o cantor tinha problemas com alcoolismo, era diabético e foi vítima de pancreatite aguda fulminante. Mas eternizou com músicas que passam por gerações e permanecem atuais. Entre os maiores sucessos estão Há 10 mil anos atrás, Maluco Beleza e Metamorfose Ambulante.